Então, a gente vai pensar ali nos antioxidantes. Isso também, do ponto de vista científico, ainda não é muito claro qual é o papel exato dos antioxidantes. Então, a gente pode pensar em alimentos como uva, por exemplo, que tem muitos estudos já falando, mas não é também uma ação global, né? Então, a gente sempre vai pensar em tipos de cânceres em específico. Porque, por exemplo, alguns alimentos, eles contêm, como a soja, eles contêm fitoesteroides. Isso pode ser muito interessante para tratar alguns tipos de cânceres, né, para complementar o tratamento de alguns tipos de cânceres, mas ele, se tem essa questão do estrógeno dependente, né, se o mecanismo que gera o câncer é estrógeno dependente, a soja é uma fonte de estrógeno, né, uma fonte de fitoestrógeno, então ela já é contraindicada. Né? Então, sempre essa abordagem que precisa ser pontual e específica para cada tipo de câncer. Isso vale também para a aromaterapia, né? Então, a gente tem alguns óleos essenciais que são extraordinários para auxiliar dentro desse processo e alguns outros que existem, como o gerânio, por exemplo, que também tem fitoestrógeno, que é um óleo essencial que não é indicado, por exemplo, para paciente com câncer de mama, que tem essa condição. Então, ele pode ter, né, sempre o efeito positivo, mas depende sempre aí da abordagem que a gente vai ter, com relação ao tipo e a condição que a gente vai estar encontrando o paciente e, consequentemente, o tratamento que ele está fazendo para que a gente possa indicar sempre algo que seja seguro. Reforço, né, sempre essa questão da segurança, e especialmente nessa condição, é algo assim muito importante para a gente observar. Existe uma questão também do ponto de vista científico sobre a massoterapia, né? E ela tem se mostrado, sim, uma terapêutica importante para tratar dessas condições. O Hospital Albert Einstein, eu fiz uma especialização, né, lá, eles têm um grupo de práticas integrativas dentro do setor de oncologia e eles trabalham com a massoterapia e com várias outras técnicas integrativas. O Fábio, que é o encarregado, né, massoterapeuta responsável por aquele setor, ele faz uma abordagem que é muito interessante, que é do shiatsu, né, que ele trabalha com toques sutis. E o que ele percebeu na experiência dele? Que isso tem um efeito sobre a condição emocional de uma maneira muito profunda. Isso é bem interessante porque, de certa forma, a gente elimina aquele risco, né, potencial risco, que se tem aí a partir da massoterapia. O que a gente já se tem aí que é necessário tomar cuidado? Se a gente pensa em metástases ósseas, então essa força, essa pressão, ela pode ser um mecanismo para desencadear fraturas, por exemplo. Se eu tenho quadros que envolvem fatores circulatórios, como trombose, a massoterapia também não é indicada, né? Então, eu sempre vou ter benefícios, mas eu vou sempre ter que avaliar em que condições eu posso indicar ali. Falando ainda sobre evidência científica, eu tenho a musicoterapia e a arteterapia, que é uma abordagem muito interessante, elas em algum momento se assemelham, né? Especialmente, né, os estudos mostram para tratar as condições emocionais, porque elas vão agir, lógico, com seus efeitos terapêuticos específicos, mas o que fica mais claro para a gente é a questão social, da interação social e dos benefícios dessa interação dos pacientes nessas condições. Então, o estudo tem indicado que reduz a ansiedade, reduz quadros de depressão, de cansaço, de exaustão. E essa interação, né, entre pacientes que muitas vezes estão com a mesma condição, esse fortalecimento, né, modulando o humor, inclusive, é algo muito importante que a musicoterapia e a arteterapia também têm trazido. Como eu já comentei aqui, as medicinas tradicionais chinesa e a Ayurveda têm toda uma visão específica e abordagem específica sobre o tratamento de cânceres, mas aí a gente faz uma ressalva que é importante. Na China, 60% das pessoas que fazem tratamento de câncer fazem um tratamento com a medicina convencional junto. Os outros 40% que não fazem é porque tem alguma indicação específica que não, né, necessariamente necessita dessa abordagem integrativa. Então, observem que eu tenho a medicina chinesa, que, né, tem uma proposta toda específica para tratar dessas condições, inclusive com fitoterápicos que têm origem aí na medicina chinesa, e que
também faz o tratamento integrativo, né? Então não cuida do paciente somente com a abordagem tradicional, cuida sempre com a abordagem também trazendo os recursos alopáticos, né? Tecnológicos que a gente tem hoje a possibilidade de utilizar em conjunto, né? Então tanto o yoga também acaba tendo indicações científicas especialmente de gerenciamento das condições emocionais para esses indivíduos. Obviamente que a abordagem para cada tipo, né, de yoga que vai ser feito também depende de qual é o tipo de câncer, qual o estágio, né? Então, mas a gente vai ter aí a opção de utilizar esse recurso também. As medicinas energéticas, alguns estudos, inclusive brasileiros, foram feitos recentemente, nos indicam esse potencial benefício que as práticas energéticas, como o Reiki, o Jorei, podem trazer para esse indivíduo, mas esses achados eles ainda são iniciais, né? Então, mostrando a potencialidade, precisa ser melhor estudado para a gente observar essa dinâmica.